Então Gorr acaba não sendo tão ameaçador assim. E aí, ele consegue o que ele não queria. É só mais um vilãozinho da Marvel. Thor parte em uma jornada em busca pela paz interior, mas a sua aposentadoria é interrompida por um assassino de deuses conhecido como Gorr. Para combater essa ameaça, Thor contará com a ajuda da Rei Valkyria, Korg e da sua ex-namorada Jane Foster. Essa é a sinopse oficial de Thor, Amor e Trovão, o quarto filme solo do personagem, mais uma vez escrito e dirigido por Taika Waititi e com a volta do elenco já tradicional. Esse é o 29º filme do universo cinematográfico da Marvel. E antes de continuar, já deixa aqui o like nesse vídeo e também verifica se você já fez a sua inscrição. Muito obrigado. Precisamos organizar as expectativas aqui. Thor nas mãos do Taika Waititi nem é o Thor dos quadrinhos, nem é o Thor de Vingadores no cinema e nem é o Thor lá do comecinho desse projeto da Marvel. É o Thor do Taika Waititi. Ponto. Investida que é catapultada, melhorada pela capacidade do protagonista, o Chris Hemsworth, em ser o bom gigante. O musculoso que sabe fazer piada consigo mesmo e com tudo que está ao seu redor. Se em Ragnarok o diretor quebrou a espera inicial de vermos o fim de um povo e temperou isso numa comédia muito escrachada, aqui não faz diferente e vai até além, estando mais livre do que já esteve e dando protagonismo até pra bode. Uma saída criativa que o Taika Waititi sempre aposta é a de minimizar ou até menosprezar símbolos originalmente grandes, deuses aqui nesse caso, né? Primeiro ele diminui o símbolo e depois o coloca em um lugar seguro para conseguir fazer piada livremente. Em Ragnarok fez isso com o apocalipse de um povo, em Jojo Rabbit com o nazismo, em Nossa Bandeira Significa Morte com a própria pirataria. Já fez isso também com vampiros, né? Como eu disse, faz agora com deuses. A estratégia funciona de novo e o diretor e o roteirista nos convida a ter sempre nossa expectativa quebrada. Olha só, temos aqui uma grande figura mitológica. Piada, não é mais tão grande assim. Tá mais pra um palhaço, eu até diria. Olha, temos aqui uma grande história de amor, veja vocês, piada. A ideia é fazer esse negócio de amor recair em outras coisas na história. Como as expectativas vão sendo sempre desviadas, haverão aqueles que irão amar esse método, que irão degustar cada imersão de valores, mas haverão aqueles que se incomodarão pela insistência incansável. É a assinatura do cara, é o que ele sabe e é o que ele gosta de fazer. Por isso que eu digo, expectativas. Eu não gosto quando esse método está preso a algo que já vinha sendo trabalhado dentro de um cenário maior. Eu acho que é preciso primeiro fazer um esforço muito grande para tirar o Thor do grande projeto da Marvel, a fim de que ele possa se tornar meio que um lugar seguro para as investidas do cineasta. Quando não tem esse fardo, que é tratar um personagem já estabelecido anteriormente, me parece que a estratégia de, entre aspas, se fazer de doido do Taika Waititi funciona muito bem, ou seja, seus projetos autorais são mais sólidos por serem mais livres. Aqui, por mais que tenha a sua autoridade garantida, isso daí não podemos negar, ainda está minimamente preso a um entorno, tanto que para conseguir imprimir as suas assinaturas, é preciso diminuir muito o próprio filme e colocá-lo dentro de uma sandbox, uma caixinha de areia segura. Ele diminui tanto que o vilão, ele é um combatente dos deuses, como diz a sinopse, né? Mas ele diminui os deuses, então o vilão tá só combatendo a galera aí. E mais, a escolha da vez foi entregar essa história em um tom de fábula, justamente a fim de proteger qualquer investida mais nonsense, mais maluca ou o que quer que seja aí da direção. Abre-se uma porteira de criatividade muito grande, isso é fato, só que fecham-se várias outras, dentre elas a que faria o projeto ser um épico e não um épico autocontido, guardadinho. O resultado é um filme episódico e, ao meu ver, muito pequeno. Não que isso seja ruim, também não é bom, só aparenta que nunca vai passar daí. Parece que isso é um fator limitante que o diretor impõe a esse personagem. O lado intocável dessa liberdade é a estética. Tudo é lindo, tudo é vivo, né? O design de produção é maravilhoso. Assuntos e objetos que seriam abstratos, como o Olimpo, por exemplo, se torna crível, no mínimo aceitável, como se, caso existisse, fosse daquele jeito mesmo, né? Caso existisse na nossa realidade, fosse ali, daquele jeitinho. O Kenneth Branagh, o diretor lá do primeiro filme, ele também fez isso, só que trazendo a teatralidade, trazendo Shakespeare e por aí vai.
O Thor, né, desde o Thor Ragnarok, faz isso ao impor suas cores, a liberdade dos personagens poderem passear pelo plano e por tudo que está ali presente, o aprendizado de lidar com diferentes raças que o MCU já teve, né, já sugeriu, e eu acho que o maior dos elementos, a ideia de que estamos de fato em uma fantasia dentro da fantasia. Isso é tão importante de aceitar que o roteiro sugere novamente aquelas peças teatrais dentro da história, elemento que tanto brinca com o que seria o projeto inicial do Thor, como diz que estamos aqui dentro de uma fantasia. Ele nos convida a estar dentro de uma fantasia e que dentro dessa fantasia tem outra e outra e outra, quase como uma matriosca. Isso é o resultado, o bom resultado, eu diria, de misturar os deuses conosco, né? De misturar os deuses com a nossa realidade. Ou seja, começamos a nos confundir sobre o que é real e o que não é tão real assim. O que eu não consigo apreciar é o fluxo dessa história desse filme aqui. Vamos dizer assim, o andar da carruagem. O andar da carruagem não me parece interessante. Os engates da narrativa são desastrados. Quando se precisa que um personagem se mova, isso é feito da maneira mais óbvia possível. Muitas vezes nu porque sim ou nu porque não. Basta ver uma gravura em um livro e pronto. Uma jornada quase vazia é iniciada. Propósito claro e bem sustentado, só o vilão mesmo, que, por isso, eu acho que merecia até um pouco mais tempo ali de tela, até um pouco mais tempo de trama. Começar o filme por ele deixa isso claríssimo, mas aí que pena que escolhe não dar o filme pra ele de fato, que era o que estava sendo pedido todo o tempo. Me dê o filme. Eu sou a melhor coisa que tem aqui. Quando a história deveria traçar aquele senso de perigo, né? Tratar aquele senso de perigo, aquela urgência e de fato criar ameaça, justamente com essa ameaça batendo à porta do mocinho, digamos assim, preferiu dedicar tempo em relacionar dois personagens que já estão amplamente estabelecidos, em vez de explorar aquele cara de pele acinzentada que pedia para ser não só mais um vilãozinho ali da Marvel, que já tem um quadro de vários vilõezinhos, combinemos. Ou seja, ele não queria ser só mais um personagem passageiro, mas o filme estava em outras vibes, queria outras coisas. Gore traz o tema religião, ateísmo e fanatismo, pede para debater a cegueira da razão exagerada. O Thor, por sua vez, traz o tema amor, e o roteiro tenta costurar esses dois assuntos, mas só consegue quase quando as cortinas estão fechando, bem no final, quando até a trilha sonora super forçada por todo o filme faz sentido em um ponto específico da história. Só nos finalmente que a música Sweet Child O' Mine conversa com o roteiro, e quando começa o papo, o filme vai embora. Antes, a trilha se resumia a nos obrigar a sentir Guns N' Roses naquela história, com várias outras músicas da banda, mas não passa de uma playlist que funciona porque as músicas são boas sozinhas. São boas sem um filme, são boas porque sim. Não há ressignificação nem de música e nem de história, e nem de música para com história e nem de história para com música. Esses dois elementos não se complementam. E voltando a falar sobre o vilão, é muito marcante como a ambivalência de Gore é desperdiçada totalmente, e mesmo assim o filme tenta utilizá-la em uma virada feita de supetão. O grande momento emotivo da trama é muito enfraquecido porque ficamos mais tempo debatendo peras quando o assunto deveria ter sido maçãs. Piora, Gore caça deuses, como eu já disse, mas o filme menospreza os deuses. Então Gore acaba não sendo tão ameaçador assim. E aí, ele consegue o que ele não queria. É só mais um vilãozinho da Marvel. A sorte de Thor, Amor e Trovão é que seu elenco consegue transformar decisões fajutas em decisões aceitáveis. O texto fica melhor por ser o Christian Bale, por ser a Natalie Portman, a Tessa Thompson e tantos outros. Mas a estrutura narrativa em si não consegue se sustentar sozinha. O que é curioso porque, dada a baixa pretensão do filme, um ou dois diálogos bem estruturados entre Gore e Thor teria facilmente resolvido essa sensação de que nem emenda e nem soneto conseguiram funcionar nessa grande composição. Em vez disso, o filme prefere ficar fazendo piada com bode. que é bom, mas é piada. Não engrandece o texto, não engrandece a história. Eu fico com a impressão de ser um filme pouco, que relaciona muito mal seus conflitos micro com os conflitos macro, ou seja, os pequenos e os grandes assuntos, além de não entregar sentido algum para vários elementos, até que simples ali da história. Só não se perde completamente e se torna um filme na média por ele mesmo ter se diminuído drasticamente ao ponto de poder fazer de tudo. Tudo é permitido aqui, né? Isso e também o fato do Taika Waititi adorar
não aceitar o curso normal das coisas, quebrando constantemente a expectativa de pessoas chatas como eu e como alguns de vocês.